É isso mesmo que você está vendo no título desse vídeo. Não perdoe as pessoas. E sabe o que você vai estar ganhando com isso? Você vai continuar com o problema e a pessoa em sua mente, te atormentando de dia e de noite. E também diminui seu tempo de vida. Sabe, eu vi um texto na internet que diz o seguinte, que a falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. E eu fiquei refletindo sobre isso, né, sobre esse texto, e de fato ele faz sentido porque a falta do perdão ele vai acabando com você, ele vai te destruindo e também pode te causar até sua própria morte. Para exemplificar também o que eu estou falando aqui sobre não perdoar, a falta do perdão, existe uma história de dois monges que estavam andando no bosque e eles estavam indo para o seu destino. Num determinado percurso, eles viram uma jovem que estava com dificuldades para passar o rio. E o que acontece? O monge mais velho, mais experiente, ele viu aquela situação, ele se compadeceu daquela jovem e ele quis ajudá-la. Então ele se ofereceu, pediu com que ela ficasse em seus ombros, né? Ele colocou sobre os seus ombros e passou aquele rio, porque ela não sabia nadar, o rio estava muito agitado. E o monge mais novo, o inexperiente, por assim dizer, ele ficou indignado com aquela situação porque os monges, eles possuem votos de não tocarem em mulheres. E o que aconteceu é que o monge mais experiente, ele conseguiu passar o rio, deixar aquela jovem ali na beira do rio e eles prosseguiram o caminho juntos. E o que aconteceu é que eles chegaram no destino final, depois de um longo período, e o jovem monge inexperiente, ele não conseguiu suportar ficar pensando constantemente sobre aquela situação, pois o monge experiente ele havia quebrado os votos. E aí ele se indignou, e numa fúria, no ímpeto, e disse: como é que você pode tocar naquela moça? Você sabe que nós monges fizemos votos de não tocarem em mulheres? Por que você a colocou sobre os seus ombros? E aí o monge mais experiente olhou para aquele jovem monge inexperiente, se compadeceu dele também, o amou e o perdoou por sua atitude e disse o seguinte: já faz algumas horas que eu carreguei aquela moça sobre meus ombros, e por que você ainda a carrega em seus ombros? E eu acredito que nós também fazemos o mesmo com esse jovem monge inexperiente. Passamos muito tempo da nossa vida com situações, problemas de pessoas que nos machucaram no passado, ficamos guardando e com isso acaba atrapalhando a nossa vida. Isso nos relacionamentos atuais, seja no sono, talvez. A pessoa fica sempre revivendo aquela situação porque brigou com alguém. Isso talvez já se passou 6 meses, 1 ano e aquela pessoa está aprisionada na sua mente. Sabe, falando em prisão, eu lendo sobre um livro chamado Prisioneiros da Mente, de Augusto Cury, ele vem falar que existem muitas pessoas aprisionadas em cárceres privados. Existe cerca de 2 milhões e poucas pessoas nos Estados Unidos, na China, que ocupa o 2º lugar no ranking de pessoas aprisionadas, tem um número de 1 milhão e poucas pessoas, mas o Brasil, segundo os dados da época, que foi em torno de 2019, ele vem dizer que são 600 mil pessoas em cárcere privado. Mas ele diz que existe muito mais pessoas aprisionadas em sua mente. E eu gostaria de ler um trecho do livro que diz o seguinte: se você detesta alguém, sinto muito, mas esse alguém vai dormir com você. Pois o fenômeno REM, só uma pausa aqui para explicar o que é o fenômeno REM. O fenômeno REM é como se fosse um biógrafo inconsciente em nossa mente, que ele registra tudo o que acontece em nossa volta. Então, seja a situação boa ou ruim, esse biógrafo ele vai registrar. E os momentos bons, o doutor Augusto Cury ele vem dizer que são classificados como janelas light, janelas boas. E as janelas ruins que aconteceram em nossa vida vão ser chamadas de janela killer, ou seja, janelas assassinas, que com algum gatilho vai fazer com que nós lembremos de determinada situação que aconteceu conosco. Então, voltando aqui para o texto, ele vem dizer na continuação o seguinte: mas o pior é que tudo que está arquivado em nosso cérebro não pode ser mais deletado ou apagado.
a não ser que haja uma injúria física, como um câncer, um traumatismo craniano, uma degenerativa cerebral. Por isso, no cérebro humano se acumula mais lixo que nas cidades mais poluídas do mundo. Como esse texto é forte, né? Imagina quanta coisa poluída guardamos em nossa mente por falta do perdão. Por falta do perdão, seja para com a outra pessoa ou para conosco mesmo. E eu gostaria de continuar com você lendo textos bíblicos para nos auxiliar também na nossa jornada nessa vida. Isso tanto você pode ser um cristão ou não um cristão, mas eu acredito que os conselhos bíblicos que estão aqui, que eu irei te passar, podem te ajudar bastante na sua vida. O primeiro texto, são apenas 2 textos bíblicos que eu vou aqui apontar junto com você. O primeiro é Colossenses 3, verso 13. Ele diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Sabe, 2 palavrinhas-chave que estão aqui nesse texto bíblico é o suportar e o perdoar. Sabe, o suportar porque a pessoa ela é diferente de você. A pessoa ela pode ser uma pessoa mais descolada e assim você não gosta porque você não é tanto assim, tanto exibido, ou porque ela é totalmente diferente de você em outro aspecto. Enfim, ninguém é igual a ninguém e você também não é uma ilha. Então por isso que você precisa suportar, se você for de uma igreja, você precisa suportar o seu irmão. Se você for de um ambiente de trabalho, está trabalhando numa empresa, você precisa suportar o seu colega, porque ele também é diferente de você, tem ideias diferentes, não pensa como você, vai ter ideias que serão melhores que você, e você não pode ficar com raiva por causa disso. E juntos vocês precisam crescer, ok? E isso também vale para o contexto também familiar. E ainda muito mais pelo lado familiar, porque o marido e a mulher, os cônjuges, eles são diferentes um do outro. E eles precisam, para viver em harmonia, se perdoar constantemente. Tem que ser muito mais rápido, ok? E aí, seguindo aqui o outro passo, perdoe as queixas, melhor dizendo, que tiverem uns contra os outros. O perdão, se você for um cristão, ele é imperativo para a caminhada. Sabe por quê? Deus ele te perdoou e ele quer ver também você perdoando outras pessoas. Você vai entender, tanto na continuação do texto, como no próximo texto. Que na continuação desse texto, de Colossenses 3,16, diz o seguinte: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então por que você vai negar o seu perdão ao seu irmão, ao seu cônjuge, ao seu colega de trabalho? É imperativo, se você quer trilhar uma jornada cristã, você perdoar o seu próximo, seja ele quem for. O segundo texto está lá em Lucas 17, no verso 3 e o verso 4, que diz o seguinte: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Ou seja, ele te machucou, você vai ter o direito de repreender. Mas ele diz o seguinte: se ele se arrepender, perdoe-lhe. Ou seja, o perdão ele não vai ser uma escolha, vai ter que ser uma decisão. Ele não se arrependeu, perdoe. Agora, a questão que muitos se apegam é: o que é que eu vou fazer depois de perdoar? É claro que você não é obrigado a ficar num convívio ali conversando como era antes. Se você quiser, você pode até continuar. Mas se você não se sente bem, não tem por que o fazer, até porque, dependendo do grau que você sentiu machucado, você vai levar um certo tempo para poder estar no convívio com aquela pessoa novamente, se assim você o preferir. Mas desde que aquela situação não lhe machuque mais, ok? O texto bíblico, continuando, ele diz o seguinte: se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Ou seja, nós percebemos aqui, está lá em Lucas 17, verso 3, verso 4, nós percebemos aqui que não há uma quantidade de vezes que nós iremos perdoar uma pessoa. Até porque existe outro texto bíblico que vem dizer que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Esse aqui é só um exemplo que, se a pessoa lhe pedir perdão, errar contra você 7 vezes no dia, você vai ter que perdoar. Ela se arrependendo, você sendo um cristão, você vai ter que perdoar. Você não sendo um cristão, eu gostaria de dizer o seguinte para você: que para você viver melhor
eu acredito que você também deveria perdoar também a outra pessoa. Porque você não vai trilhar essa jornada vida, que chamamos de vida, bem. E aí eu gostaria de finalizar perguntando o seguinte: quem você precisa perdoar hoje? Talvez você esteja ressentido, magoado, machucado com uma pessoa que já faz muito tempo. Uma pessoa que te machucou já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, talvez 10 anos, ou até mesmo muito mais do que isso. Talvez seja o teu pai, talvez seja a tua mãe, porque geralmente a falta do perdão acaba atrapalhando, como eu acabei de falar aqui para você, tua prosperidade, teus relacionamentos, seja também o teu dia a dia também, enfim, acaba afetando a tua vida. Noites de sono, como nós vimos também, o livro de Augusto Cury, Prisioneiros da Mente. Você ainda está preso a essa pessoa porque você ainda não a perdoou. E você talvez também precise liberar perdão para si mesmo. Porque talvez você tenha feito algo na sua vida e você também não consegue se perdoar. É importante você se perdoar para também trilhar uma vida que Deus quer que você viva na sua vida. E finalizando, o perdão é uma decisão. Você precisa decidir todos os dias por você, não pelo outro, mas por você. Se esse vídeo fez sentido para você, coloca nos comentários, ajudou, que você vai encaminhar para alguém. Não deixa de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal, tá certo? Deus te abençoe e te use. Tamo junto, até depois do fim.